Procurando onde comer? Venha saborear os mais deliciosos pratos da culinária do Vale do São Francisco no Artiga Grill. Ambiente agradável, de bom atendimento e preço justo. Nosso serviço é de qualidade para você voltar sempre. No Artiga Grill, você come bem. Desde o tradicional prato feito ao mais completo peixe frito, uma das especialidades da casa. Venha provar ou peça pelo delivery. Artiga Grill, 879-8852-7834. É na sintonia da moda. É na sintonia da moda que caminhamos para mais um ano. Venha conhecer as novidades da Aika Modas. Da Aika Modas. Para todos os estilos e gostos, o importante é estar bem, é vestir bem. Invista em você. Artigos masculinos e femininos no varejo ou atacado. Aika Modas. Rua Rio Exu 200, José e Maria Petrolina. Seu happy hour de sexta-feira começa às 5 da tarde na TV1, com o Boteco da 1 sempre trazendo convidados especiais, música ao vivo e aquele bate-papo descontraído na hora mais feliz da sua semana. Assista, curta e compartilhe. TV1, sua TV multiplataformas. Olá, boa noite, mais uma vez aqui da TV1, lembrando que a nossa programação você pode acompanhar ela na nossa plataforma exclusiva, né? Você vai lá e baixa o nosso app, como é, Chiquinho, app, né? Bom, mas você vai lá e baixa, tanto no Android como no iOS, e você dá o prazer da sua companhia 24 horas, né, se for, né, se quiser. Ou ainda você entra no www.tv1digital.com e de lá você, né, se linka com Facebook, YouTube ou o Instagram. Falei certo, Chiquinho, Ricardo? Tudo bem. Aqui o pessoal da técnica, eu sempre mantenho contato com eles. A Conexão Acerte, né, está entrando nesse período de eleição, todos os dias a partir das 19 horas, né, todo dia nós temos o programa. E além do Conexão Acerte, nós temos o Esporte na 1, dia de quinta-feira, né, de 18 às 19 horas. E o Boteco da 1, que é quando você relaxa um pouco, né? Onde a gente tem um happy hour de dia de sexta-feira, de 17 às 18 horas. E aí você tem um bate-papo, tem música, enfim, você tem alguns programas já, e nós estamos vendo novos programas, porque nós não somos uma TV convencional, nós somos uma TV de internet, e a gente não tem aquela coisa da TV normal, essa TV de canal aberto, que é uma programação fixa, uma programação, né, como grade, né? A gente não tem grade, quem tem é a prisão, Deus me livre. Então a gente tem programas que entram, tá? E que você assiste e nos acompanha, dependendo da sua vontade, né? A gente vem aí a questão da TV1 Notícia. Esse TV1 Notícia está a cargo do nosso jornalista Robson, né? Robson, mais uma vez, ele sabe que eu não decoro o celular dele e não decoro nem da minha mulher. No seu telefone, Dona Alba, eu só sei porque eu aperto, né? Dona Alba, aí ela me dá e eu acesso o número. Eu não gravo, faço questão de não gravar. A mesma coisa de Chiquinho e de Ricardo. Eu não sei número de ninguém, eu só sei que o meu, tá certo? Porque desde que implantaram o celular é o mesmo. Aí também, se eu não tivesse decorado até hoje, né, tinha alguma coisa, tem algum distúrbio mental, né? Que é o 87. A única coisa que ele fez foi estar sempre acrescentando 9, que hoje é 99103, né, 1313. Pronto. E isso já me custou muitas coisas, né? Até pelo seu 1313. Primeiro achavam que eu era petista, depois disseram que eu era apaixonado pelo 13. Já disseram também, eu não tenho nada disso. Foi o seguinte, eu fui convidado para
lançamento de uma companhia de telefone, de celular, que extinta já, a BCP, e eu fui o primeiro a chegar nesse evento. Estava marcado para as 19 horas. Olha, se estava marcado para as 19 horas, eu aprendi sempre a chegar um pouquinho antes. Cheguei às 18h55. Como fui o primeiro, ganhei um celular com um número, que foi esse. Na época era só, né, 9103 1313. E até hoje, foi uma das primeiras companhias de telefone no Brasil, né? E eu fiquei com esse número e estou com esse número até hoje. Primeiro porque eu não saio trocando, né? Ah, tem um plano A, tem um plano B, tem um plano C. Não, tem esse número e acabou-se. Mas, né, você manda a sua reportagem, o fato que você presenciou, lembrando que você tem que gravar, né, com o celular deitado, e você manda para o Robson. Você tem aí o telefone do Robson, não tem o celular? Que está aqui embaixo, mas ele vai dizer aí. Diz aí, Robson, qual é o telefone aí? 9151 7009. Pronto, e está aqui aparecendo aqui embaixo. E ele já disse aí. Então você manda, e o Robson vai dar o tratamento jornalístico, e assim, para a questão da imagem, dá uma melhorada talvez na edição, mas o crédito é seu. E você manda para esse número 87, né? 99151 7007. É porque eu estou olhando aqui no papel, porque eu anotei, viu? 7009. Então, eu não decoro não. Mas é isso aí. A gente sempre abre o programa com alguns comentários. E hoje, pela manhã, algumas coisas me fizeram recordar da minha avó. Eu gosto muito de recordar, é uma coisa, respeito, aquela orientação das pessoas mais velhas. Tá? O oriental tem muito disso, eles respeitam muito os mais velhos. Por quê? Porque tem uma estrada, tem uma vivência, tem um percurso que foi feito, né? E a gente às vezes aprende. Porque ela dizia sempre o seguinte, porque, olha, o ser humano tem duas situações, ou aprende com o amor ou com a dor. Eu, como nunca gostei da dor, sou muito mole para a dor, muito mole mesmo. Eu, às vezes, Dona Alba, quando está sentindo dor, eu sinto mais do que ela, porque ela diz que eu sou muito manhoso com relação à dor, e realmente eu sou. Eu não gosto de ver ninguém sofrendo não, sabe? Não gosto de ver sentindo dor não, eu fico com uma preocupação, fico de agonia. Nossa. E a minha avó, que eu chamava de Dindinha, e todo mundo chamava ela de Dindinha, ninguém sabia o nome dela, que não era muito bonito não. Ela também não gostava do nome dela, o nome dela era Tomásia, e ela não suportava esse nome. Não sei como é que vem, de onde vem esse nome, de como foi ela chegou a esse nome, mas todo mundo só conhecia ela como Dindinha. Dindinha tinha uma coisa interessante, tinha o respeito da coletividade, tinha a admiração da coletividade, e as atitudes dela eram sempre muito positivas. Respeito, ela morava em frente a um campo de futebol. Nunca subiu o muro, o muro era baixinho, e ninguém nunca pulou o muro para pegar uma bola, que caía sempre. Batia palma no portão, pedia licença, entrava e pegava a bola e voltavam a jogar. Eu me lembro que uma certa feita, um cidadão que tinha um nome, não sei o nome dele, mas todo mundo chamava ele de Machado, ele começou a morar lá no bairro, e a bola caiu, ele foi, correu, pulou o muro, agressão, né? E falta de respeito à dona Dindinha. Os jogadores, quando ele voltou com a bola, que ele pulou, os jogadores estavam todos na frente, esperando para ele voltar, botar a bola lá dentro, bater palma no portão e entrar pelo portão. E esse cidadão ficou morando lá um bocado de tempo sem jogar bola lá nesse campo. Aí você veja que era a questão do respeito, né? E admiração porque ela não gritava com ninguém, nem comigo, eu nunca ouvi um grito dela. Mas ela se posicionava de uma forma que era contundente. Ou seja, isso gerava a questão da admiração, por ela não gritar, né?
e falar muito baixo e que as pessoas faziam esforço para ouvir. E ela sempre me dizia: olha, meu filho, você grita muito, porque eu falo muito alto. Ela disse: você grita muito, mas não precisa gritar. É só dizer o que as pessoas querem ouvir e respeitando o próximo. As atitudes. Minha avó tinha umas atitudes que eram interessantes. Uma das atitudes dela era com relação às plantas. Ela conversava com as plantas. E ela fazia o seguinte: olha, você está me dando trabalho. E algumas pessoas até ficavam admiradas com ela, assim. Eu ficava também admirado com ela. E eu me lembro de um pé de abacate que ela plantou. E o abacate ia, não ia, aquele pé ficava acanhado, as folhas murchas. Aí ela, uma vez conversando comigo, disse assim: eu preciso dar um jeito naquele abacateiro. Ela tinha um hábito de ler jornal. Ela tinha sempre o jornal que era entregue de manhã na casa dela. E ela passou a todo dia, ela quando chegava na parte da tarde, assim, depois que o sol esfriava, ela molhava umas 3 folhas de jornal e chegava no abacateiro e batia, pá, 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 de um lado do outro, de um lado do outro. Você precisa aprender, precisa tomar jeito de gente. Olha, ela falando isso com um abacateiro, é interessante. E esse abacateiro cresceu, ele dava um abacate que era impressionante. Ele ainda existe, está lá. Lá onde a gente morava, está lá ainda. Depois nós mudamos para outro lugar, né? Mas esse lugar ainda existe. E foi nosso, essa casa foi nossa até bem pouco tempo atrás, e o abacateiro está lá. Ele dá um abacate que dá quase 1 quilo. Não estou mentindo não, né? Não é conversa de pescador, nem conversa de... não. Está lá o abacate, dá quase 1 quilo. E ela dizia sempre, ela ainda estava viva quando ele começou a ser frondoso, bonito e dando os abacates grandes, ela disse: ele tinha que me respeitar, ele tinha que saber que quem mandava era eu, não era ele. Mas um abacate, Dinha, ela chegou e disse assim para mim: meu filho, é um ser vivo. Quantas pessoas respeitam, né, uma planta considerando como ser vivo? Quantas? Quantas pessoas respeitam um animal, um cachorro, um gato? Quantas pessoas respeitam? E ela disse isso com um pé de abacate, e o abacate entendeu que tinha que respeitar, tá certo, e dar o fruto que ela queria e do jeito que ela queria, e não ficar tão triste. Aí eu dizia assim: mas ela apanha. Ela disse: mas as pancadas que eu dou nele não é para ele se machucar, é para ele entender que tem alguém que está querendo dele o máximo. Bom, pense nisso, né? Todos os candidatos que tinham na época da eleição, ela era procurada por candidatos a vereador. Eu me lembro de um candidato a vereador chamado Aristófanes de Andrade. Ele foi até presidente do Clube de Futebol Santa Cruz. Seu Aristófanes, toda eleição, antes de se candidatar, de se-candidatar, porque ele foi vereador várias vezes, ele sempre ia lá conversar com ela. E ela nunca se candidatou a nada, mas recebia não só o Aristófanes, mas como os outros candidatos, vários dos outros candidatos que ela recebia. E conversava com ele e dizia ela, tá certo, o que ela achava e o que ela pensava, e nenhuma contestava, porque ela sempre se posicionava. E quando a gente se posiciona na vida, a gente pode não agradar 100%, mas pelo menos a gente tem que ter o respeito pelo outro. E era isso que todos eles que passavam lá faziam. Por último, eu quero comentar sobre o trânsito aqui na nossa cidade e aqui na cidade vizinha. As ruas, tá certo, hoje bem asfaltada, né? A maioria está bem asfaltada, mas tem um negócio que me deixa, sei lá, tenso, é que as pessoas nessas ruas mais largas, elas, baixa velocidade, elas andam na faixa da esquerda, onde a faixa da esquerda é a faixa de velocidade, e elas andam se arrastando com baixa velocidade, em vez de ir para a faixa da direita, que é a faixa de baixa velocidade, elas ficam no meio, tá certo, na faixa de alta velocidade. Eu não sei se é o problema de tirar uma carteira de motorista, ou se é um problema, tá certo, de que a cultura instalada. Então vamos derrubar a cultura instalada. Faixa da esquerda, velocidade. Faixa da direita, baixa velocidade. E isso está no Código de Trânsito. E as pessoas não respeitam. Eu tenho hoje aqui o candidato a prefeito de Juazeiro, eu vou falar
Hoje, incrivelmente, 3 infrações sérias, certo? Cometidas por motorista com carro de placa de Juazeiro, e eu tive a visualização desagradável, tá certo? De levar aquele dedinho que a gente não gosta, sabe? Né? Por lá de fora do vidro, né? E 3 vezes. Será que eu cheguei aqui meio contrariado? Cheguei. E muito. Todas as vezes eu estava plenamente correto. Plenamente correto. Aí eu caí numa massa, porque eu estava com Dona Alva ao meu lado, aí dizendo uma coisa, né, que eu digo sempre: eu detesto os baianos, mas adoro as baianas. E Dona Alva é baiana. É uma brincadeira, né, e também não tem nenhuma coisa pernóstica nisso aí, mas é o seguinte, aí foi quando eu disse isso novamente dentro do carro, aí ela saiu com uma, viu, Breno? O Breno, ele vai estar conversando comigo. Ela saiu com uma, disse: olha, todos 3 usaram chapéu. Eu digo: eita, agora lascou, porque eu uso chapéu sempre. Então eu faço besteira. Ela disse: não, o problema é que usar o chapéu para esconder quando você faz besteira é muito fácil. Você baixa a cabeça, você está passando do lado e ele está aqui com o chapéu aqui do lado para você não ver o olhar. E é realmente isso. Todos 3 eu tive a oportunidade de cortar, né, de passar ao lado dele, e eles estavam no meio do lado assim, escondendo o rosto. Mas tem a placa do carro que identifica o motorista. Bom, são pontos que a gente pode discutir, pode conversar. As pessoas algumas vão dizer um bocado de bobagem, outras vão dizer um bocado de verdade nas minhas redes sociais, mas você sabe que eu estou sempre aberto a isso, não vou te criticar, tá certo? Não vou te malhar, nem também o que você disser, é a tua opinião, eu tenho que mais respeitar. Essa situação, nós chegamos a uma posição do país onde até a cor da roupa às vezes atrapalha, às vezes a pessoa fica com a cor da roupa da pessoa, cada um usa o que quiser, meu amigo, né? Você usa vermelho, roxo, azul, lilás, o que é que faz? Você não é a sua roupa, né? Você é um ser humano que está ali e que precisa e deve ser respeitado. Por isso que eu comecei falando hoje da minha Dindinha, porque ela se fazia respeitar, e muito. Pense nisso, né? Nós vamos ao nosso comercial, e quando eu voltar eu estou conversando com Breno Rayan, candidato a prefeito de Juazeiro pelo PSOL. Lembre-se que continue nos assistindo. Dê o prazer da sua companhia até o final do nosso programa. Daqui a pouco a gente volta. Procurando onde comer? Venha saborear os mais deliciosos pratos da culinária do Vale do São Francisco, no Artiga Grill. Ambiente agradável, de bom atendimento e preço justo. Nosso serviço é de qualidade, para você voltar sempre. No Artiga Grill, você come bem, desde o tradicional prato feito ao mais completo peixe frito, uma das especialidades da casa. Venha provar ou peça pelo delivery. Artiga Grill, 879-8852-7834. É na sintonia da moda. É na sintonia da moda que caminhamos para mais um ano. Venha conhecer as novidades da Aica Modas. Para todos os estilos e gostos, o importante é estar bem, é vestir bem e vista em você. Artigos masculinos e femininos no varejo ou atacado. Aica Modas, Rua Rio Exu 200, José e Maria Petrolina. Esporte na 1, todas as quintas às 18 horas na TV 1. Apresentação: Nildo Gomes e Luiz Vilas Boas. TV 1, a TV que você se vê. Voltamos, né? Lembrando que a nossa programação da TV 1 você assiste em nossas plataformas exclusivas via streaming, né? Baixando no seu smartphone, tanto Android como iOS. Agora, lembrando também que você pode baixar no seu tablet, você pode baixar no seu computador, né? E ver a nossa programação. Ou você entra no www.tv1
digital.com, e dali você vai para o Facebook, YouTube ou o Instagram. Tá aí, você tem as opções de nos acompanhar. TV1, a TV que vê você e se você se vê, né? Porque a gente tem uma programação onde você pode dar o seu like, o seu dislike. Já pensou que se você tivesse a oportunidade de fazer isso nas televisões abertas, ela assiste você, não está nem interessado na sua opinião, se está bom, se está ruim. Então, mas aqui não, aqui é diferente. Você dá o seu like ou dislike, né? E para a gente é muito importante porque a gente gera opiniões e gera informação. Eu estou aqui com o candidato a prefeito de Juazeiro pelo PSOL, Breno Rayan, né? E a gente começa, como eu sempre estou entrando nessa vibe política, e dizendo o seguinte: é muito fácil você rotular o político. Rotula o político, é isso, ele é isso. Será que isso é importante para o eleitor? Rotular, só dizer assim, tanto da oposição, que a sua oposição, ele diz assim, olha, Breno é isso. Aí as pessoas começam a comprar desse jeito porque elas começam a te rotular. Mas quem é Breno Rayan para esse nosso telespectador? É isso, boa noite a todos e todas, né? Agradecer o convite aí, Roberval, saudar toda a equipe de comunicação aí da TV1, do programa Conexão Acerte, né? A galera que vem construindo a mídia e uma comunicação independente, né? Lutando também pela democratização das mídias. Você colocou muito bem por vários pontos aí durante a sua fala, desde o primeiro bloco. E é muito importante essa democratização, principalmente por a gente ter um curso de jornalismo bem aqui na nossa região, né? Para além desse aparelhamento que vem existindo aí pela via do Estado, por inúmeros políticos também, né? Então, Breno Rayan, parafraseando aí Belchior, né? Tenho 25 anos de sonhos, de luta e de muita América do Sul, de fato. Venho construindo aí inúmeros movimentos sociais, né? Dentre eles, Movimento Negro, aqui no Vale do São Francisco, movimento de agroecologia urbana, reflorestamento, enfim. Movimento de organização de juventude, que é o RUA, e também o movimento estudantil, né? Tendo participado aí de inúmeros congressos. Ano passado a gente estava em Brasília, no 57 Congresso da UNE, né, que é o maior congresso de estudantes da América do Sul, e muito importante também, né? E esse jovem que entende, né, um período de uma convergência de inúmeras crises, seja crise sanitária, crise ambiental, né, e agora com a Covid-19, no momento pandêmico, crise política, econômica e social, e uma crise de representatividade, né? Então, a gente vê um afastamento do poder popular das instituições, em inúmeros aspectos das instituições, né? E que nos faz chamar a responsabilidade e nos colocar como uma real alternativa, que na sua fala também, né, a galera rotula bastante o político hoje, que é intencional, né? Parte dos políticos provocam essa rotulação, provocam esse distanciamento. A gente vê uma crise aí, né, institucional, talvez a maior crise nas esferas, seja no governo federal, estadual, municipal, desde a redemocratização do país. Então nós, PSOL e Breno, junto com o co-prefeito, né, Antônio Carlos, decidem construir uma saída viável com as nossas próprias mãos, entendendo, né, Breno, eu tenho meus sonhos, tenho meu posicionamento político, mas entendo também que eu sou um porta-voz de inúmeras outras vozes, né? E a gente vem construindo uma candidatura, uma campanha sem aparelhamento, sem grandes empresários, um jovem, né, que está, como muitos outros jovens, está na ponta de lança do desemprego, na informalidade, vem aí, seja freelance, seja construindo aí o ganha-pão com corres diários, como todos os jovens brasileiros, né, que para conseguir um emprego tem que vai colocar seu currículo lá, e a gente não conhece um patrão com capacidade de ser empregado dentro daqueles currículos. Então a gente sente na pele os desmandos aí da política que vem sendo desenvolvida, e a gente tem responsabilidade, apesar de ser muito jovem, Roberval, a gente sabe da luta que a gente está se colocando, tem muita disposição, muita responsabilidade para de fato conseguir colocar uma alternativa de fato aí a partir de janeiro de 2021, pela primeira vez, né? É uma alternativa popular no Paço Municipal de Juazeiro. Esse é Breno, esse é o jovem que se coloca para disputar esse processo eleitoral de 2020 em Juazeiro pelo PSOL. Breno, porque às vezes a pessoa não vê a estrada, mas vê o final, né? É o meu caso, né? Muita gente
hoje eu tenho algumas posições e algumas definições, e até pela questão da minha vestimenta, né? Muita gente aí acha que a minha vida é aquela que foi sempre uma estrada fácil, ou aquela situação que se vem dizendo assim, você veio de berço de ouro. Eu vejo muita gente dizer isso hoje, mas ele não sabe o que está lá atrás, né? O que foi que você construiu, de onde você veio. Eu tenho a satisfação de dizer que eu passei fome. Não tenho vergonha com isso, não. Eu já disse aqui, né, no nosso programa, eu disse isso, eu não tenho vergonha disso, não, de ter passado fome, não. Muito pelo contrário. Isso é uma questão de você dizer o seguinte, olha, eu passei, passado, eu construí um futuro, eu busquei um futuro. Porque quando você se coloca, tá certo, nessa posição de estar buscando, né, a sua identidade, estar buscando a sua posição, logicamente você está construindo a sua vida, que é uma construção. Qualquer vida é construção. Hoje, Breno, as pessoas acham que a construção de uma vida não existe, não. É aquela ideia do selfie, né? Pá, só todo mundo bonito, né? Pá, bonito a posição, e daí sai, né, achando que todo mundo é bonito, né? Todo mundo é lindo, porque aí quando você não está vendo, né, que você está falando às vezes na rede social, porque eu tenho os olhos verdes, tenho 1,80 m, né, corpo sarado, mas quando a gente vai ver é um diamantelo, né? Mas não é só isso, é a questão também do passado. A gente não pode negar o nosso passado. Negou o passado é você abortar o seu futuro, porque o seu futuro depende daquilo que está no seu HD, né? A gente tem aqui um HD, né? E esse HD funciona. Mas muita gente hoje, eu não sei se você concorda comigo, mas muita gente hoje, ela procura passar um pano que foi no passado, né? Ela acha que com aquele pano resolve todo o problema. Essa condição que você está colocando de ser uma opção a Juazeiro, ela embute esse teu passado ou ela apaga esse teu passado? Não apaga, porque a gente já se coloca sempre mostrando esse histórico. Por mais que seja a primeira oportunidade que a gente está conseguindo se colocar, né, em inúmeras entrevistas que a gente vem desenvolvendo aí ao longo desse processo, a gente vem pela primeira vez disputar um processo eleitoral, mas não caindo de paraquedas no processo eleitoral. A gente vem desenvolvendo um trabalho também, sou educador popular, né, estudante de História aqui na Universidade de Pernambuco, Campus Petrolina. Então a gente já vem, para além do discurso, colocando em prática, para além de uma tela do celular, essas redes sociais de feed infinito, né, que a gente vai passando o dedo ali, nunca acaba, que nos prende diretamente. Um momento, né, que a gente vê que está sendo bombardeado por inúmeras informações, ao tempo todo, seja mídia, seja pessoas mesmo, que hoje todo mundo acha que é o dono, a dona da verdade, né? E sai colocando inúmeras informações, e a gente sempre leva, para não cair nessa questão que você colocou, que informação nem sempre gera conhecimento. Então, nosso ponto de partida é mostrar para a população que tem que ter um pensamento crítico, primeiramente, para não pegar a informação e tomar como verdade, saber filtrar aquela informação, saber fazer um processo dialético, como está sendo aqui Roberval e Breno, né? Conversar, chegar numa síntese. Você tem seus pensamentos, seja políticos, sociais ou econômicos, assim como eu tenho o meu, que nenhum nem outro pode ser a verdade, né? O conceito de verdade que não existe. Mas a ideia aqui é a partir de um processo... Nem do número, né, Breno? Nem do número. O número, todo mundo que acha que o número é absoluto, sim, né? Não é absoluto, não tem como. Porque, né, quando você vai botar uma vírgulazinha, aí você vai ver que as aproximações podem ser sempre infinitas. Aproxima para mais ou para menos, né? É isso, porque não tem como ter uma verdade. A ideia é sempre isso, é importante levar na informação para a população ter um pensamento crítico, saber filtrar, porque senão sai tomando como verdade, que é difícil. Você vê a vida do trabalhador, né? 8 horas diárias de trabalho, alguns, agora a maioria na informalidade, às vezes quando mais trabalha na ideia de ter mais renda, né? Para poder não viver, mas sobreviver dentro desse sistema, né? Um momento de precarização do emprego, do trabalho. Então a galera quer trabalhar cada vez mais e isso é difícil ter tempo para poder fazer tudo isso que a gente está falando, né? Receber informação, ler aquela informação, filtrar aquela informação, poder ter um pensamento crítico em cima daquilo e às vezes comparar com outras informações. Então é um trabalho de formiguinha que leva tempo. E aí, né, respondendo sua pergunta, a gente vem sempre desenvolvendo isso, não cai de paraquedas no processo eleitoral, é um momento estratégico e tático que a gente traz toda a luta do movimento social, seja no movimento negro, organização de juventude, agroecológico, estudantil ou na educação popular, né, entendendo a educação popular um instrumento de emancipação da nossa classe, um momento de emancipação também
para todo o povo que converge sonhos, né, de ser, sei lá, profissão A, B ou C. Então a gente vem condensando e acumulando experiências de vida, apesar da pouca idade, e também experiência de inúmeras informações de outras histórias, né? Quando eu vou para uma sala de aula, eu estou lidando com inúmeros sonhos ali que quer ser qualquer coisa. E nossa função é mediar esses sonhos, mas também não transportar só um conhecimento que a gente tem. Mas chegar numa convergência ali, mostrar que é possível conquistar aquele sonho por uma questão crítica, que não é uma educação não só profissionalizadora, mas uma educação também que forma enquanto é de indivíduo social. E aí, só para um gancho que você falou, né, muito interessante na sua fala, sobre a história, né, que a gente está falando disso, sua pergunta é sobre isso, você tem muito orgulho ter passado fome. A gente sabe aí o momento que a gente também vê hoje pessoas morrendo de fome, né, no Brasil. Isso é muito ruim, a gente não quer isso. E pessoas também morrendo de frio, né, como aconteceu recentemente, aí, menos de 2 meses, pessoas morrendo de frio também. Então essa é a realidade do Brasil, dos estados, do município, e também o distanciamento da política pública. Não é normal uma pessoa passar fome, não é normal uma pessoa não ter acesso à mãe, né, a uma creche para deixar seu filho enquanto ela pode trabalhar. E esse é o retrato que a gente encontra na cidade de Juazeiro. E aí, para além de Juazeiro também, né, como o seu programa aí atinge todo o baixo médio da bacia hidrográfica do São Francisco, a gente fala para toda essa região, né? Para todo o Brasil, né? Para todo o Brasil. Mundo, né? A gente tem na rede social, né, tem gente que manda, né? Para mim, principalmente, e tem gente que manda dos Estados Unidos, da Europa. Isso é muito bom, Canadá, né? Coreia. Eu sei que a gente entra como ganhante de internet, a gente passa a ser um cidadão do mundo. Isso é uma coisa que eu comecei a entender, embora eu não seja dessa... Você é bem mais jovem do que eu, ainda não seja dessa vibe mais jovem, né? Mas o meu pensamento tecnológico é muito avançado. E eu entendo isso. Sim. E aceito isso, porque tem gente que não aceita também, né? Mas eu quero pegar uma fala tua aí, que você falou emprego e trabalho. O brasileiro, ele está acostumado a uma situação. Emprego é aquele que ele chega lá, tá certo? Nunca vai mais sair, tá certo? E ele tem uma baixa produção. Serviço público, geralmente, a gente encontra isso, mas encontra isso também na iniciativa privada, né? Mas trabalho é visto como o quê? Como uma coisa que a gente avança, né? Como uma coisa que a gente se mexe, né? E a gente vai, principalmente, pensar a cada dia em melhorar. Trabalho prega isso. No Brasil, a situação, quando eu falo assim, emprego, aí é aquelas pessoas que chegam lá, se acomodam naquele lugar, ou se acomoda a um espaço-tempo. Eu chego de 8, né, paro de meio-dia, volto de 1 a 2 horas, sei lá, aí vou até às 6 ou às 5, ou senão eu pego de 7, vou até 1, serviço público, geralmente aqui na região é todo assim, né? O pessoal é de 7 às 13, né? De 7 às 13. Isso é emprego ou é trabalho? Como é que você vê, para você candidato, tá certo? Eleito. Aí como é que você vai se comunicar com esse pessoal que está lá, tá certo? E quando na maioria a entende como emprego, não entende como trabalho. Então, você coloca dois questionamentos, né, aí de emprego e trabalho, e coloca também no centro dessa discussão o funcionalismo público, né? Que tem 2 pontos de análise também. Eu sou um defensor do funcionalismo público e não um defensor do modo operante, a metodologia que está sendo operada hoje. Mas defendo totalmente o funcionalismo público, porque é esse que atinge quem não tem condições de pagar, ou seja, na alimentação, na moradia, enfim, N fatores da educação, saúde. E uma realidade do Brasil é que só 12% dos trabalhadores são funcionários públicos. E pegando aí um exemplo de, sei lá, não gosto de citar outros países, que cada realidade é uma diferente, né? Noruega, por exemplo, passa dos 30% e o IDH comparado é totalmente diferente. Então o funcionalismo público, ele atinge e melhora a vida do cidadão e da cidadã muito. Mas isso não é uma questão de educação, não? A questão é essa, porque se você for olhar o funcionário público, precisa de um concurso. E aí quem tem acesso a esse concurso, quem tem acesso à educação no Brasil de qualidade para conseguir alcançar igualmente uma vaga em um determinado emprego do funcionalismo público. Então é a minoria do povo que sofre de fato, que vai chegar nesse funcionalismo público. Eu acho que tem que horizontalizar essa construção, fiscalizar também, fortalecer as ouvidorias que existem, mas são meramente ali objetos pontuais, não funcionam de fato.
E tem muitos problemas no funcionalismo público, mas a gente não pode criticar por criticar, porque é o que atinge ali e atende quem não tem condições. Quando a gente vai para as escolas mesmo, né, ou no hospital público, às vezes o problema não está no funcionário em si, né, falta tudo. Literalmente falta tudo aí nessas nossas andanças. A gente vê a realidade antes mesmo do processo eleitoral. Eu que sou um usuário, né, meu plano de saúde é o SUS. Eu sei as filas que eu enfrento para estar conseguindo, isso não é normal. Se a gente tem um sistema único de saúde, que deve ser uma realidade, né, público, gratuito, de qualidade e universal, precisa ser melhorado, e a realidade que a gente tem, paralela a isso, é uma precarização proposital da gestão pública para priorizar o setor privado. Só olha a realidade de Juazeiro, talvez Petrolina seja no mesmo caminho, né? Inúmeras clínicas de atendimento, enfim, hemograma, exame de sangue mais básicos, né? Que isso aí é simples, que uma policlínica regional poderia realizar com agilidade, porém não se dá a estrutura necessária. E aí, dar a estrutura necessária para além do funcionário em si, né? A gente pensa no trabalhador, na trabalhadora, né? Independente de qual seja funcionário público ou no setor privado, e principalmente, né, uma atenção maior ao privado, porque quando a gente vai falar de outros eixos que a gente vai ter tempo para falar sobre isso, né? Seja cultura, no transporte público, no lazer, no esporte, quando a gente vai pensar essas políticas públicas, a gente tem que pensar diretamente na vida do trabalhador, né? Você citou a carga horária, vamos supor, de 8 horas por dia, né? De um trabalhador ou uma trabalhadora. Não tem sentido a gente falar dessas 8 horas, que a pessoa está lá cansada de fato, seja principalmente no setor privado, né? Que tem de fato o trabalho, e aí não tem direito à cidade, não tem direito ao lazer, passagem de ônibus caríssima, falar de cultura para pessoas que estão ali trabalhando 5, 6 horas e conseguem viver a cidade, né? Então a gente quer superar essa barreira também, falar de trabalho, falar de geração de renda, falar de emprego, entendendo esses problemas que são pertinentes, que você colocou, né? De um funcionalismo público que está um pouco ultrapassado a partir de uma convergência de metodologia. Não que o funcionalismo público seja um problema, mas aí é pensar uma política intersetorial para entender a estrutura, seja ela do qual setor público que a gente possa falar, enfim, ar-condicionado, parto humanizado, no hospital, né? Vários pontos desse jeito, e também uma ouvidoria para olhar o funcionário. Essa coisa que você falou aí, é o seguinte, eu sempre eu tenho toda a minha estrutura até um determinado ponto que foi baseada em escola pública. Sim. Eu tive um grande professor de português, e acho que não se fala mais nele, né? É chamado José Brasileiro Villanova. Era uma das maiores autoridades brasileiras de português, no ensino de português, e foi um livro que foi adotado no Brasil inteiro, né? E eu estudei com esses professores que eram doutores formados, tá certo? Em universidades brasileiras, tá certo? E tinham títulos de doutores, como José Brasileiro Villanova. Como eu paguei disciplina com Ariano Suassuna, né? Com Ariano Suassuna. Aí você veja, mas eu fui pagar com Ariano Suassuna porque eu já estava na universidade, né? Mas eu tive aula de música com um grande, tá certo, musicista, isso na escola pública, né? A escola pública. Você não vai, ou você pode concordar ou comigo, será que a gente não precisaria voltar a essa valorização da escola pública, gratuita e de qualidade, para a gente ter uma nova geração de pessoas que entendessem que emprego não é aquele que você não vai fazer, desculpa a expressão, coisa nenhuma. Eu sou muito não fazer merda nenhuma, porque o cara não vai e quer fazer nada. Não quer nem lhe atender direito, Breno. Ele não quer nem lhe atender direito. Ele fica lá sentado, por exemplo, você chega numa repartição pública, o cara olha para você, sabe que você não faz parte daquele processo ali, ele olha para você e faz, baixa a cabeça. Isso é terrível, não é para qualquer pessoa, qualquer cidadão. E eu acho que quanto mais simples for a pessoa, eu chego de paletó e gravata, né, eu sou grande, aí não tem jeito que não me notou, né? Nota, a mãe fica desviando o olhar. Aí eu aprendi uma coisa com meu avô, viu, Breno, que eu passo para você. Meu avô disse que você não diz nada, meu filho. Não diga nada. Você aponta para o cidadão, vira uma mão assim e faz assim para ele. E ele vem.
Mas eu mesmo, sem paletó, nem gravata, nem o meu chapéu, acontecia isso. Mas o que eu quero deixar para o próximo bloco é justamente isso. É necessário uma estrutura de educação que modifique essas coisas e principalmente o entendimento do que é trabalho e o que é emprego, que isso é uma coisa só, porque é dignidade do ser humano. A gente volta daqui a pouco conversando com o Breno sobre isso. Procurando onde comer? Venha saborear os mais deliciosos pratos da culinária do Vale do São Francisco, no Artiga Grill. Ambiente agradável, de bom atendimento e preço justo. Nosso serviço é de qualidade, para você voltar sempre. No Artiga Grill, você come bem, desde o tradicional prato feito ao mais completo peixe frito, uma das especialidades da casa. Venha provar ou peça pelo delivery. Artiga Grill, 879-8852-7834. É na sintonia da moda. É na sintonia da moda Que caminhamos para mais um ano. Venha conhecer as novidades da Aica Modas. da Aica Modas. Para todos os estilos e gostos, o importante é estar bem, é vestir bem e vista em você. Artigos masculinos e femininos no varejo ou atacado. Aica Modas, Rua Rio Exu 200, José e Maria Petrolina. Esporte na 1, todas as quintas às 18 horas na TV 1. Apresentação: Nildo Gomes e Luiz Vilas Boas. TV 1, a TV que você se vê. Estamos, com candidato a prefeito de Juazeiro, Breno Arranha, pelo PSOL. Logicamente que o Breno defende a sua questão partidária. E eu acho o seguinte, sabe, tem muito candidato que não sabe nem qual é o programa do partido. Eu acho terrível isso. Né? Eu acho isso o cúmulo. Porque você se candidato pelo partido não sabe nem qual é o programa do partido, qual é a linha, programática do partido. Poxa, mas estamos aí. E lembrando a você que você nos assiste, baixando na nossa plataforma exclusiva, no seu smartphone, no seu tablet ou no seu computador, o app, ou o app, ou app. Então você assiste aí, e a gente ainda vai mais, Chiquinho? A gente vai lá no www.tv1digital.com e você se linka para o Facebook, o YouTube ou o Instagram. Tá certo, Ricardo? Ricardo? Tô certo, então tá bom. Então vamos em frente. Lembrando que a gente tem uma programação, não aquela programação convencional, e também que você pode até... Você quer fazer uma live? Aí vem para cá, tá certo? A gente acerta. E, logicamente que a gente não tem nenhuma proposta de ser benemérito, aqui tem que ser pago, porque a gente tem toda uma estrutura, Chiquinho tá ali, Chiquinho não tem ali as 3 mulheres dele, que precisam se alimentar. Tem o Ricardo, mas tem aqui energia, tem tudo, não sei, a gente cobra alguma coisa, tem um valor, lógico, e você pode fazer a sua live, lógico, não tem problema, já fizemos isso aqui, em outras oportunidades. Você quer fazer uma palestra e divulgar essa palestra para o mundo inteiro, porque é um canal, você pode vir aqui, acertar, contratar dia, hora, tal. Você vem aqui e faz a sua palestra e divulga o seu trabalho para o mundo inteiro. Você quer fazer uma propaganda de um produto que você vende, você mesmo? Então vem cá, vai conversar com a gente. Então não é uma TV convencional, onde a pessoa não pode fazer nada, além daquilo que está estabelecido, ok? A nossa programação, atualmente tem os programas como Conexão A7, que entra todos os dias a partir das 19 horas, agora nesse momento político. Tem o Esporte na 1 toda quinta-feira, começando às 18 horas, e o Boteco da 1, que é dia de sexta-feira, de 17 às 18 horas. Tá? Mas nós estamos pensando em novos programas, tá certo? Que vão entrar naturalmente dentro da nossa programação. Um próximo é o TV1 Notícia, onde você manda, tá certo? A sua notícia, ou aquilo que você gravou, que achando que é notícia,
para o 879-9151-7009, que é o WhatsApp de Robson, que é o nosso jornalista. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai dar um tratamento, tá certo, de televisão, que às vezes a pessoa manda com algumas imagens que, né, não está muito boa, e também às vezes o texto também, que a gente tem que ser um texto jornalístico, porque a gente, de qualquer forma, a gente quer fazer uma coisa profissional e levar a você, tá certo, uma coisa profissional. Então, você liga 879-9151-7007 Robson, e você passa. Lembrando que para você grava, né, com o celular deitado. Mas a gente estava aqui com o Breno e voltando aí do seguinte, Breno, essa questão da educação, né, dessa educação, ela não está deformada, ou ela precisa de quê para a gente modificar essa estrutura? Como eu estudei com, né, pessoas altamente capacitadas do ponto de vista não só intelectual, mas super capacitada no entendimento de que ela teria que fazer as pessoas crescerem. E foi isso que a minha vida foi assim, dentro das escolas públicas. O que você acha sobre isso? E você deu um grande exemplo aí do funcionalismo público, né, avançando no seu tempo de estudante, né, que é muito importante. Você falou em voltar, a ideia é avançar, né, mas é muito válido, porque naquele tempo, né, era um estudo mais voltado para o tecnicismo, né, formar mão de obra também. Tiro o exemplo aí de inúmeras pessoas, minha família, que terminaram o ensino médio, não nesse modelo, né, mas na região aqui do norte da Bahia, veio para Juazeiro para estudar ensino médio, nesse que chamava, enfim, era formado em enfermagem, né, algo nesse sentido. E aí, para ir para ganhar seu ganha-pão, né, ter seu ganha-pão, sobreviver. Você faz te cortando. Eu ainda sou numa época bem anterior a isso. Não se preocupe, não. É porque as pessoas me dizem, muito obrigado. Hoje não durmo hoje à noite. Você botou bem mais recente, mais jovem. Nossa senhora, hoje eu não durmo, viu? E eu peguei esse pedaço para fazer um gancho, né? Porque assim, as ciências variadas aí, humanas, sociais, políticas, de natureza, elas avançaram muito nesse período que eu citei agora, né? Hoje a gente tem como base, né, um ponto de partida para a educação a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular. E aí elenca uma série de diretrizes que o município, que é o operante, né, quando a gente vai falar de todos os problemas, é aqui que a gente sente na pele, né, o que passa, a gente tem que desenvolver um modelo de educação que priorize e que forme, não só profissionalize, né, tudo dentro desse modelo que você colocou, né, enfim, que tem educação de qualidade. E aí tem uma série de marcos recentes que foram desmantelando a educação. Você pegar aí governo federal, né, um processo de conciliação de classe, que foram os governos petistas, né, a própria Dilma, no período dela, ela deu-se muito acesso, e a gente reconhece isso, ao estudante, né, ao ensino superior, porém não é só botar o estudante dentro da universidade, né, no governo dela, por exemplo, fomentou muito a iniciativa privada de educação, né? Se você for olhar não só os bancos, mas também inúmeras, a Croton, por exemplo, que é dona da Anhanguera e tem uma série de nomes sociais de universidades, ganhou muito dinheiro. São geralmente estrangeiras, né? Geralmente são estrangeiras. Controladas por estrangeiros. É isso, a Croton tem uma série de universidades, nomes sociais aí à distância, que ganhou muito financiamento, que a gente conhece como FIES, dos governos do PT, né? E isso é ruim. A gente luta na educação pública não só para botar o estudante. Uma mãe que engravida, ela tem que continuar na universidade. Então tem que ter uma brinquedoteca na universidade. Se você for olhar aqui na região, qual universidade a gente conhece que tem uma brinquedoteca? E ninguém fala. E quando tem evasão, e aí eu sou de história, um curso que começa com 40 alunos, vai chegando no quinto, sexto, fica com 5, 8. Então não é normal. Então um curso que é licenciatura que vai para a sala de aula. Todas essas questões, porque é muita evasão. E aí, por que não financiar, né? Não fomentar enquanto iniciativa pública, financiar o privado? Porque enquanto está dando dinheiro para um FIES, por exemplo, as universidades nas nossas cidades, o estudante não tem como ir para o colégio, para a instituição, né, de ensino superior, a mãe não consegue estudar sem engravidar, o estudante não consegue se alimentar, porque muitos aqui, a região da UPE mesmo, recebe pessoas de toda a região aqui do Vale São Francisco, olhar o NEB também, geralmente as instituições estaduais, né? Tem um processo de precarização bem maior, que é ruim, a gente sente na pele muito isso. A Univasf também, mas menos. Mas a ideia é defender, né, quando a gente fala de um modelo de educação, essa educação que você colocou, né? Pública, gratuita, universal e laica. Então demanda uma série de esforços que o governo federal e estadual, e aí não tem nenhuma pressão dos governos municipais, porque tiram a responsabilidade
porque fala de universidade estadual e federal, que a gente não pode tratar assim. Hoje eu sou um candidato à Prefeitura de Juazeiro, mas o que não for da nossa competência, a gente tem que mostrar à população de quem é a competência e modo de como fazer. Da educação básica é a nossa competência, assim. Por isso que eu comecei falando da BNCC, né, que é a nossa base e parâmetro para poder implementar, mas não só ela, porque a BNCC é nacional, né, base nacional. Então a gente tem algumas propostas intersetorial, que aí é pegar a educação, a cultura, o estudante que em um período está na sala de aula, né, no outro poder desenvolver alguma coisa artística, cultural, né, que aí vai favorecer também a comunidade, uma escola de um bairro mais periférico, num distrito de Juazeiro, que a gente quando vai falar de política pública também foca muito na cidade, né, seja, e aí, enfim, qualquer cidade do Vale de São Francisco. Eu vou te fazer uma pergunta, tá certo? Que eu acho que fere muito. Tem uma situação aí em Juazeiro que eu vi um tempo atrás, né, eu não sei quanto tempo, porque eu só voltei a me dedicar a essa região. Eu passei um bom tempo fora, viajando muito, e viajando no Brasil inteiro e até fora. E uma coisa que eu escutei há uns tempos atrás foi o seguinte: vamos botar ar-condicionado nas escolas. Ponto. Aí eu te pergunto, se colocasse ar-condicionado nas escolas, onde a criança vem de uma casa, tá certo? Em alguns locais desse aí do município, que não tem nem ventilador. Aí joga essa criança dentro de uma sala de aula com ar-condicionado. Tu acha que isso favorece ao ensino? Ou isso melhora a qualidade do ensino? E isso interfere para que aquele né, o PISA, sei lá, essas avaliações, né, de estudantis, esse fator ar-condicionado favorece a essa melhoria? Sim, não só no sentido do ensino-aprendizagem, que aí a psicologia cognitiva, a psicologia da aprendizagem já vem mostrando inúmeros elementos para além do professor, né, na sala de aula transferindo conteúdo, também questões cognitivas que facilitam e também outro ponto é que a gente tem evasão também na sala de aula, né, na escola, na educação de base. O estudante hoje ele não tem encantamento pela educação, ele acha que não é bom porque o foco, né, é trabalhar. Ver a mãe, o pai querendo uma maior labuta diária para colocar comida dentro de casa, o ventilador quebrou quando não tem, né? Que aí você citou exemplo ventilador, mas a maioria às vezes nem tem um ventilador para poder... Tem um ventilador, e aí pegar de Juazeiro, que tem uma série de problemas que convergem, né? Aí não tem ventilador, tem calor, tem o problema de muriçoca, né? Os canais, né? Que pela sedimentação, que eram rios, pela retirada de lixo, foram sedimentando, o rio parou de correr, água parou, fora o esgoto, e aí gerando problema de muriçoca, então que também dá para resolver. Eu falo isso por morar num bairro, né, que é do lado também de um canal. Então converge uma série de elementos que quando a gente coloca uma escola climatizada, que não é só isso, mas ajuda bastante, o aluno não só aprende mais, mas também tem um encantamento. Pegar uma criança de 6, 7 anos, ver um ar-condicionado, os olhos brilham. E, de fato, tem que tratar a educação como prioridade para conseguir prender, e aí fala, prender mesmo o aluno de sala de aula, porque não tem encantamento. A escola não promove esporte, a escola não promove lazer, são aulas mecânicas, professor, às vezes, pela falta de estrutura do município, não consegue desenvolver, né, atividades mais dinâmicas para o aluno. Hoje a gente tem celular aí, que prende bastante, que tira a atenção, e aí o professor ainda naquele velho modelo, que a gente sabe que é mais... tem um mecanismo de ensino-aprendizagem, né, que é toda uma relação, é mais eficiente. Ter esses elementos pontuais na convergência da coisa ajuda bastante, não só na aprendizagem, mas também no encantamento da educação, que é o grande problema não só de Juazeiro, mas de todo o país. Eu estou conversando aqui com o Breno Rayan, candidato a prefeito de Juazeiro. Eu daqui a pouco vou para o último bloco. Eu só queria que você dissesse o seguinte para a gente, passasse para aqui para o telespectador, assim, qual seria, dentro do que está proposto do plano de governo para Juazeiro, né, do candidato Breno Rayan, do PSOL, qual seria a temática central desse plano de governo? Isso aí é um grande desafio, né? Primeiramente, a gente quer fazer um convite que sempre quando a gente vai para a roda de conversa, nenhum cidadão e cidadã, ela abre o site do TSE para baixar programas de governo. Então é um erro, dentro de uma democracia em tese representativa, né? Não baixar esse programa de governo e votar por consciência, não por influência de marketing, né? Que é o que a gente vê hoje.
a partir de campanhas super aparelhadas e com grande derramamento de dinheiro e mercantilização dos corpos. Nós, enquanto alternativa, fazendo um chamado a discutir proposta, que é o principal ponto que a gente se coloca como essa alternativa, né? Politizar o processo eleitoral. A eleição em si, ela é muito despolitizada, não se debate proposta, não se debate ideias, pensa um modelo de sociedade que é a normalidade, que sempre ir para aquele caminho, e muda-se de figura, mas a estrutura é a mesma. Então, é um convite a baixar nosso programa de governo, no site do TSE lá, é aberto, é público, de direito público, todo cidadão pode baixar e conhecer a gente, e seguir nossas redes sociais, para a gente aprofundar essas ideias. E aí, como ponto central, né, que é o objetivo da pergunta, é fazer uma inversão de prioridades, né? O modelo de desenvolvido na cidade hoje é uma negação de direitos da cidade às classes menos favorecidas, né? E aí, pensar uma política intersetorialmente ligada, priorizando saúde, educação, um modelo de segurança cidadã, né? Uma segurança pública que, de fato, proteja universalmente e horizontalmente, né, todos os bairros, e cultura, para politizar. E aí a gente tem uma série de propostas e com relação ao meio ambiente também, que é um ponto muito crucial para o Vale do São Francisco, aí, grandes empresas que tiram a água do nosso Rio São Francisco, que é um patrimônio popular, pagam um valor irrisório e sempre criticam, né, a população como o grande problema de que gasta água, né, e que de fato não é. A gente vai apontar a crítica, apontar o problema, apontar a respiração do ar aí, com muita fuligem, desenvolvimento de câncer, numa pandemia, nenhum setor público está falando disso. Então é central também, priorizado nessa política intersetorial da gente, é falar do meio ambiente, um meio ambiente sem emoção, não é um ecocapitalismo, não é uma sustentabilidade de abraçar árvore, mas que entenda o ser humano conectado à natureza, né? E aí a gente vai mostrar que é possível construir esse futuro no presente, né? E colocar o povo, de fato, esse poder popular no centro do pensamento e da atuação política. É interessante, Breno, é o seguinte, é que a discussão que você está colocando aí, eu já entrevistei vários candidatos, né? E eles acham interessante que aqui a gente não direciona, você não recebeu pauta, né? Eu acredito que você pode confirmar isso depois do nosso intervalo. Não recebemos nem a sua pauta, nem fizemos pauta. E geralmente o que está acontecendo é que eles vão com uma pauta já definida, né? Mas, no entanto, aqui nós estamos conversando e dando a oportunidade a você dizer todo o seu pensamento, que eu acho que é isso que é a nossa função que tem de TV, é essa. Fazer com que o candidato diga as suas posições, mostre os seus posicionamentos. Olha, eu posso pensar diferente de você? Posso. Eu tenho ideia diferente de você? Tenho. Mas isso não implica que, numa questão de eleição, eu não dei a oportunidade ao meu público a te conhecer, né, e a ver a tua maneira de pensar. Aí eu vou barrar isso em prol do quê? De uma mídia, tá certo? De que eu possa ter N patrocinadores? Não. Tá? Nós vamos para o intervalo, logicamente que a gente precisa também faturar, né? A gente vai para o intervalo e depois a gente volta para o último bloco. Procurando onde comer? Venha saborear os mais deliciosos pratos da culinária do Vale do São Francisco, no Artiga Grill. Ambiente agradável, de bom atendimento e preço justo. Nosso serviço é de qualidade, para você voltar sempre. No Artiga Grill, você come bem, desde o tradicional prato feito ao mais completo peixe frito, uma das especialidades da casa. Venha provar ou peça pelo delivery. Artiga Grill, 879-8852-7834. É na sintonia da moda. É na sintonia da moda Que caminhamos para mais um ano. Venha conhecer as novidades da Aica Modas. Para todos os estilos e gostos, o importante é estar bem, é vestir bem. Invista em você. Artigos masculinos e femininos no varejo ou atacado. Aica Modas, Rua Rio Exu 200, José e Maria Petrolina. Esporte na 1, todas as quintas às 18 horas na TV 1. Apresentação: Nildo Gomes e Luiz Vilas Boas. TV 1, a TV que você se vê.
Voltamos, né? E lembrando que você assiste a nossa programação, né? Através da nossa plataforma exclusiva, via stream, né? Baixando o aplicativo, né? O app, API, ou você que você vai assistir, né? Ou no seu tablet, ou no seu smartphone, ou na sua Smart TV, né? Bom, ou você vai para o www.tvundigital.com. Algumas pessoas até nas minhas redes sociais dizendo o seguinte, né? Que não, mas eu preciso ter internet. Olha, se a gente não democratiza essa internet, né, a gente está frito, viu? A gente precisa forçar os nossos representantes a democratizar a internet. Ela ainda é muito cara. Muito, muito, muito cara. Você vê o valor que, por exemplo, a internet 5G na Coreia, que já está 5G, né? Ela é gratuita. É direito humano de sexta ou sétima geração. E aí só falta, como é declaração, né, os estados e aí país poder aderir, né? Mas é isso. Bom, as pessoas acham que tudo cai do céu. Não cai muito do céu, não. A gente tem que conquistar. É a conquista, sabe? Minha avó dizia muito isso, meu filho, lembre sempre o seguinte, que você não é um pote cheio d'água, é um pote quase cheio, porque sempre pode entrar um pouquinho de água. Porque, na realidade, quando você entende isso, você tem outro desdobramento. Você nunca perde, você empata. Se você peço alguma coisa a Bruno, ele disser, não. Aí aquelas pessoas aqui tem aquele negócio, perdi. Não, perdi não, empatou. Se continua sem ter, deixa de ganhar. Então, acabou. Não perdi, empatei, né? Mas nós vamos para o último bloco, e o nosso último bloco é sempre frases, palavras, tá certo? Que você responde assim, rapidamente. Você pode levar para o lado político, para o lado da sua candidatura ou para o lado pessoal. Tanto faz, porque aqui a questão é democrática. Eu simplesmente estou aqui para a gente conversar democraticamente. Vamos lá. Um momento de vida. Coletivizar as ações, coletivizar todo o pensamento, o estar, o viver. Hoje eu não concebo mais Breno, Rainan, sozinho, seja conectado com a natureza, desde a história lá que você contou no início da fruta, ou seja conectado aí com amigos, familiares. Então, mesmo só, eu consigo sentir a natureza, sentir outros corpos, sentir toda uma energia aí profunda de relacionar. Um desejo. Desejo é acabar com todo tipo de exploração, seja ela humana ou ambiental. É possível superar essa lógica de mercantilização dos corpos, né, que a gente vê hoje, pessoas morrendo de fome, pessoas morrendo de frio, em um momento de eleição, pessoas sendo compradas, não só pelo voto, né, mas para vender sua mão de obra barata ali, para defender a vida até a morte, né, um determinado candidato, que isso é extremamente ruim, põe em risco a democracia, põe em risco o nosso futuro, põe em risco os 4 anos, né, de gestão pública, não de governo, mas de gestão pública, que é interesse e serviço do povo. O eleitor. O eleitor é grande processo para uma eleição, né, o grande ponto de partida ali da eleição, que não só deve ser conquistado, mas como nossa candidatura é uma candidatura também pedagógica, que a gente acredita que é possível ocupar a prefeitura a partir de janeiro de 2021, mas a gente faz um convite ao eleitor se organizar. Você falou de partido político, né, de que nem todo candidato conhece um programa, e a gente defende sim partido político, né, como um processo aí e um instrumento de grandes transformações e mobilizações históricas da nossa sociedade, que vem sofrendo também sérios ataques intencionais, né, da elite brasileira, que quer que o eleitor, quer que o cidadão, para além de um processo pontual, né, enquanto eleitor, não se organize e continue na mesmice, e as pessoas se apropriem dos partidos políticos, que geralmente são fisiológicos, a gente só vê em eleição, e partido a gente não acredita nisso, né? Então, um chamado ao eleitor a se organizar. Quando eu penso em eleitor, para um cidadão, se organize nos partidos políticos, critique as gestões dos sindicatos, ocupem os sindicatos e se organize nos comitês de bairros também. Uma mágoa. Aí é o ponto mais difícil. Mágoa. Embora tenha aqui, viu? Eu coloco em xeque, na realidade, porque é o seguinte, uma coisa pode. Eleitor seu se quer te questionar sobre isso, né? Porque quando ele pergunta assim, o que sou eu, eleitor, para você? Olha, aí ele está dizendo, foi uma pergunta que eu te fiz, e o eleitor? Sim. Né?
Mas tenha à vontade, uma mágoa. Uma mágoa é isso. É bom, é interessante esse quadro, né? que ele vai no nosso eu interior, né? E aí, pensando aqui rapidamente, talvez seja o que é real e o que não é, né? Que é um processo de transcendência também quando vem algo muito rápido, né, assim. Mas, sei lá, várias atitudes que, seja direto ou indiretamente, possa ter machucado alguém de alguma forma, ter cometido alguma ação, alguma fala prática preconceituosa, homofóbica, transfóbica, racista, misógina, que tenha cometido algum ponto, né, nesse sentido, que tenha prejudicado alguém que não é nossa intenção, né? Eu acho que uma mágoa é o contrário, né, desse sonho que a gente tem de coletivizações e construir aí essa sociedade do bem viver. Uma vitória. Inúmeras. Eu acho que quando a gente larga a nossa vida, assim, que eu sou família, sou amigo, sou estudante, sou freelancer, e a gente larga a nossa vida para se dedicar a um processo tático pontual, se dedicar aos movimentos de juventude, se dedicar a toda essa vida coletiva, a gente tem inúmeras vitórias pontuais, né? Vitórias políticas, vitórias transformadoras, que é o nosso foco, né? A gente não pratica assistencialismo, que não muda a vida de ninguém, atitude pontual ali, que às vezes uma pessoa dá uma cesta básica e bota a cabeça no travesseiro achando que está mudando a vida de alguém. Então a gente vem conquistando mudanças estruturais para a vida das pessoas, não Breno só, mas coletivamente, que nos dá inúmeras vitórias e nos faz abdicar dessa vida que a gente tem pessoal para se dedicar a esse processo futurista aí e conquistar vários balanços políticos em cima de vitórias. E agora, para encerrar, um recado à oposição à tua candidatura. Entender a oposição, que às vezes eu já tive aqui candidatos que ele entendia o seguinte, não, como um dos entrevistados assim, não, eu sou oposição, não, eu quero a oposição, um recado para quem te faz oposição. Os demais candidatos. Pronto, isso aí. Aí o problema não é meu, a colocação não é minha. Eu estou dizendo o seguinte, um recado para a tua oposição. É isso, a gente está situado politicamente, né? A gente tem um espectro político que muitas vezes é misturado, principalmente pela despolitização do Brasil, né? Quando se fala esquerda, direita, centro, as pessoas não entendem o espectro político de maneira mais interna, assim, né? Que existem as esquerdas, as direitas. E aí a gente está situado em inúmeras oposições. A gente hoje contempla, né, uma oposição à esquerda, e aí o que foi também os governos de conciliação de classe, de assistencialismo, e oposições que também priorizam o setor privado como salvação do problema social, político e econômico, né? Então o recado que a gente dá é que hoje está colocado um jovem de 25 anos numa chapa, né, ao lado de Antônio Carlos, eu digo ao lado, né, que quebra esse paradigma aí do vice, é uma coprefeitura, uma chapa com mandato compartilhado a partir de janeiro de 2021 no Paço Municipal, não só com Breno e Antônio Carlos, né, mas com todo esse poder popular. E o recado é que não vai se parar na eleição, né? A gente vai fortalecer aí os instrumentos de iniciativa coletiva, né? Enfim, e que a oposição pode esperar muita luta, pode esperar muita combatividade, muita organização, e que a gente vai sim, não sabe quando, mas construir essa sociedade livre de todo e qualquer tipo de exploração, seja ela humana ou ambiental. Nós conversamos aqui com o Breno Rayan, candidato a prefeito de Juazeiro pelo PSOL. Lembrando que nosso programa vai ao ar às 19 horas, né? Durante todo esse período eleitoral a gente está fazendo várias entrevistas e também no meu canal Conexão Acerte você tem às vezes alguns debates que não são relativos ao meu programa, mas é o Conexão, né? É o canal Conexão. Nós temos já previsto, né, para esse canal um bate-papo com 2 candidatos a vereador de Juazeiro, que é o Ramiro e o Valtemário. A gente já tem isso, não como candidato, não é uma questão de ser candidato, mas é a questão do bate-papo de levar informação à população. Desde o início nós temos a proposta de, no máximo que a gente puder, contribuir para a decisão do eleitor. Contribuir com um debate simples, um debate franco, e um debate sem amarras e sem pautas. E é isso que nós temos feito. Agradeço a tua atenção. Lembrando que a TV1, né, é um canal de internet e ela vai para o Vale do São Francisco todo, e para o Brasil todo e para o mundo. Até a próxima, tá? E
espero que você nos acompanhe durante toda essa vibe política. Agradeço ao Bruno e a gente volta amanhã. Procurando onde comer? Venha saborear os mais deliciosos pratos da culinária do Vale do São Francisco no Artiga Grill. Ambiente agradável, de bom atendimento e preço justo. Nosso serviço é de qualidade para você voltar sempre. No Artiga Grill, você come bem. Desde o tradicional prato feito ao mais completo peixe frito, uma das especialidades da casa. Venha provar ou peça pelo delivery. Artiga Grill, 879-8852-7834. É na sintonia da moda. É na sintonia da moda Que caminhamos para mais um ano. Venha conhecer as novidades da Aica Modas. Para todos os estilos e gostos, o importante é estar bem, é vestir bem. Invista em você. Artigos masculinos e femininos no varejo ou atacado. Aica Modas, Rua Rio Exu 200, José e Maria Petrolina. Seu happy hour de sexta-feira começa às 5 da tarde na TV1, com o Boteco da sempre trazendo convidados especiais, música ao vivo e aquele bate-papo descontraído na hora mais feliz da sua semana. Assista, curta e compartilhe. TV1, sua TV multiplataformas.